Dá uma olhada nesse resumo de ovogênese, que conta como os óvulos são formados. Mas antes, se inscreve no canal. Essa ovogênese também pode ser chamada de gametogênese feminina, ovulogênese ou até mesmo oogênese. Mas o mais importante é você guardar que esse processo ocorre nos ovários. Tudo vai começar quando a mulher ainda é um embrião, a partir de células-tronco, que são conhecidas como células germinativas primordiais. Essas células vão formar as células que a gente conhece como sendo as mães do gameta feminino, que são as ovogônias. Essas células são diploides 2N. Isso significa o quê? Que tem 46 cromossomos. A primeira coisa que elas vão fazer é a mitose. E você sabe que na mitose ela cria uma cópia exatamente idêntica dela. O ovário fica socado de ovogônia e ao longo da vida da mulher ela vai produzir os gametas femininos a partir dessas ovogônias. Isso acontece até o 3º mês de vida intrauterina, até o 3º mês de gestação, e é conhecido como período germinativo. Depois do 3º mês, elas param de fazer mitose e começam a crescer para finalizar a intérfase, porque essas ovogônias estão se preparando para fazer a meiose, para formar o gameta feminino. E você sabe que antes da meiose tem uma fase conhecida como intérfase. Elas aumentam de tamanho, duplicam seu DNA, um DNA que é assim passa a ser assim, com cromátides irmãs. Isso vai acontecer nesse momento da intérfase. Quando a ovogônia aumenta de tamanho, ela muda de nome e passa a ser chamada de ovócito primário. O ovócito primário nada mais é do que uma ovogônia grandona, uma ovogônia que finalizou a intérfase. Nesse momento aqui, não houve divisão celular. Se a ovogônia é diploide, possui 46 cromossomos, é claro que o ovócito primário também é diploide. A diferença, além do tamanho, é que as ovogônias têm cromossomos assim e os ovócitos primários têm cromossomos assim, com cromátides irmãs. Um detalhe interessante com relação ao ovócito primário é que ele é muito maior do que o espermatócito primário. Principalmente porque aqui no ovócito primário tem uma substância conhecida como vitelo. O vitelo é algo nutritivo. São nutrientes que vão permitir que o embrião sobreviva e se desenvolva até receber a ajuda da mãe, no momento em que a placenta ainda não está formada. Nesse momento estamos onde? No 3º mês de gravidez. Repara como é diferente do homem, onde essa fase só acontece na puberdade. Essa diferença é importante saber para o vestibular. Essa fase é conhecida como período de crescimento. Tá gostando do material? Então se inscreve no canal. Beleza. O ovócito primário já está formado. E ele imediatamente entra na meiose 1. Só que ele vai parar na prófase 1. Ele meio que para no meio do caminho, numa subfase conhecida como diplóteno, que é quase no final da prófase 1. E é aí que vem uma coisa interessante. O ovócito primário vai ficar parado nessa subfase da prófase 1, no diplóteno, pelo menos uns 10 anos, até que a mulher entra na puberdade. Só que como a mulher vai ovular só uma vez por mês, pode acontecer desse ovócito primário ficar parado na meiose 1 até a menopausa da mulher. Pode ficar uns 40, 50 anos parado lá. E aí no futuro, quando tiver que separar os cromossomos para terminar a meiose, pode dar problema. A divisão deveria ser de 23 cromossomos para cada lado. Pode acabar com 22 cromossomos de um lado, 24 cromossomos do outro, que é o que causa, por exemplo, a síndrome de Down. Esse aqui é o ovário. E tá vendo essas células amarelinhas aqui? Essas são as ovogônias que você acabou de estudar. Elas crescem, aumentam um pouquinho de tamanho e viram o ovócito primário. E lá pelo 7º mês de gravidez, começa a aparecer essas célulazinhas vermelhas aqui, tá vendo? Que são células foliculares ovarianas, que formam o tecido folicular ovariano, e são essas células vermelhinhas que mantêm o ovócito primário na meiose 1, sem se desenvolver. Quando chega a puberdade, a hipófise secreta o FSH, hormônio folículo estimulante, e esse FSH age no folículo ovariano, permitindo que esse ovócito primário se desenvolva, complete a meiose 1, vire um ovócito secundário e seja expelido. Na verdade, aqui você tem o LH também agindo, que é o hormônio luteinizante. Aí o LH age aqui, expele o ovócito secundário, há uma ovulação ou ovocitação, que é um termo melhor, mais correto pelo menos, e o que fica é o corpo lúteo, que secreta progesterona e estradiol para manter o endométrio no lugar. Se a mulher tiver problema na produção desse FSH, ela acaba que nunca vai desenvolver o ovócito primário, ele nunca vai sair da meiose 1 e ela nunca vai ovular. Caso a mulher não tenha esse problema, o ovócito primário dela termina a meiose 1 e forma duas células de tamanhos diferentes. Ou seja, a citocinese, que é a divisão do citoplasma,
não é centralizada. Quase todo o citoplasma vai para uma única célula muito grande conhecida como ovócito secundário. A pequenininha é conhecida como glóbulo polar primário. Isso é uma vantagem para a maior célula, porque ela fica com mais organelas citoplasmáticas, mais vitelo, a maior fica com tudo. Na maioria das vezes essa pequena se degenera. Então guarda que a pequena dá a vida para que a grande vire uma supercélula. Agora que ele está formado, o ovócito secundário vai iniciar a meiose 2, até a fase de metáfase, onde ele vai estacionar. Já o glóbulo polar primário, se não degenerou, pode ir até o final da meiose 2, que formarão 2 glóbulos polares, que aí sim irão se degenerar. Esse aqui é o ovócito secundário. Com a ação do FSH, essas células foliculares elas ficam se dividindo e liberam um líquidozinho. O que acontece é que existe o acúmulo desse líquido aqui dentro do folículo e ele aumenta de volume. É o líquido intrafolicular. Esse líquido vai se acumular e vai chegar uma hora que o folículo ovariano vai se romper. Ela vai liberar o ovócito secundário, que cai na tuba uterina, e isso é estimulado pelo hormônio luteinizante, o LH. Esse processo é conhecido como ovulação. Perceba que a mulher, quando ovula, ela libera o ovócito secundário. Isso aqui não é o óvulo como comumente chamam. E esse fenômeno pode ser chamado de ovocitação. Veja bem, não está errado falar ovulação, mas existe uma palavra mais correta para esse processo que é ovocitação. Isso aqui que fica vazio depois chama-se corpo lúteo e secreta estrogênio e progesterona. Tem uma função importantíssima no ciclo menstrual e ovariano, serve para manter o endométrio no lugar, que é a pele que fica desenvolvida dentro do útero para nidação, para fixação do blastocisto caso haja uma fecundação. Lembra que o ovócito secundário está paradinho na metáfase da meiose 2. Ele só completará a meiose 2 se o espermatozoide fecundar ele. Caso contrário, ele é eliminado na menstruação. Com a fecundação, o ovócito secundário entra naquilo que a gente chama de fase de maturação, que é quando ele termina a meiose 2, formando 2 células, uma menor, conhecida como segundo glóbulo polar, que degenera, e uma maior, que é conhecida como ovótide, e que irá sofrer uma pequena especialização, se transformando no tão esperado óvulo. Mas o que fica dessa aula? O que é importante aqui para o vestibular? O mais importante é você levar a sequência desses eventos que levam uma ovogônia a produzir um gameta. E o vestibular vai te cobrar algumas diferenças entre a ovogênese e a espermatogênese. Que a ovogênese, em uma ovogônia, forma um gameta funcional. Que na espermatogênese, uma espermatogônia, que seria o equivalente a isso, vai formar o quê? 4 espermatozoides funcionais, 4 gametas. Essa é a principal diferença. Outra diferença é que a ovogênese começa na fase intrauterina. A mulher já nasce com isso daqui. Esse é o ovócito primário. A mulher já nasce socada de ovócito primário. E para na menopausa. A espermatogênese começa na puberdade e vai até o fim da vida. Outra diferença é que o óvulo, o gameta feminino, só carrega o cromossomo X, enquanto que o espermatozoide pode carregar tanto o X quanto o Y. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar.